Wortschatz. Wie lernt man Wörter? Como que a gente aprende palavras novas? E não só aprende e memoriza, como estude palavras novas. Bora lá! Polêmicas e ranços acima de tudo. Tem vários memes e eu vou falar porque eu cansei mesmo. Todo mundo que não é muito assim meu chegado, todo mundo que não aprende alemão, todo mundo que é aí, enfim, da nossa comunidade, que não faz ideia do que é alemão, nunca nem fez uma aula. Chega ali e vê aqueles memes, né, de comparativos entre línguas. E aí vem sempre aquele clichê de 55. E aí chega o Krankenwagen. Respira fundo, Aline. Bora lá. Se vocês estão aqui, vocês já estudam, já estudaram ou estão estudando alemão, então vocês já não têm muito essa visão clichê da língua. Vocês já devem ter uma noção aí de que o alemão é mais complexo e menos agressivo e não merece toda a crítica que o mundo deposita nessa língua. Vocês também já estão bem cientes, talvez, do processo de formação das palavras em alemão, que é, na maioria das vezes, um processo de justaposição. Então, em alemão, a gente não tem, por exemplo, o de, igual café da manhã, ou tananã de tananã. Então, a gente aglutina palavras e uma ideia em português através dessa coisinha ali chamada de, liga uma coisa na outra. Ok, em alemão não, a gente só vai juntar, colocar tudo junto mesmo e tá ótimo. Como assim? Como é que poderia ser então café da manhã em alemão? A gente poderia colocar assim, früh, que é alguma coisa que é cedo, e Stück, que é uma peça. Literalmente o café da manhã em alemão vai ser chamado Frühstück, é a peça cedo, é o que eu tomo ali de manhãzinha. Ah, se eu já aprendi nessa palavra früh, eu levo isso pro resto da minha vida. E quando eu ver, por exemplo, Frühling, que é primavera, eu associo essa ideia de que a primavera é essa coisa que é cedo, que tá começando, que tá ali no desenvolvimento. Früh aufstehen é que eu acordei cedo e por aí vai. Por isso, então, a gente tem aí um grande preconceito de que alemão é uma palavra assim, meu Deus do céu, que tem um monte de consoante tudo junta, que essas coisas são impronunciáveis e que, meu Deus, o que é isso? Parece que eles estão latindo. Vamos com calma aí, gente, com as críticas e preconceitos com relação a essa língua, certo? Certo. Mas se vocês estão aqui, vocês já não são essas pessoas, mas é um papel nosso também conscientizar as pessoas de não serem tão rasas no entendimento do mundo, da cultura do outro e da língua do outro, não é mesmo? É mesmo. Mesmo assim, eu queria deixar aqui um desafio, seja você uma pessoa que estuda alemão ou não, deixa aqui, por exemplo, nos comentários uma palavra que você acha mais desafiadora de pronunciar. Uma palavra gigantesca, uma palavra para você usar e provar para todas essas pessoas de que alemão é difícil mesmo, mas olha só, eu consegui. Deixem aqui que eu tô curiosa agora. Bom, já saímos do automático agora e já entendemos que as palavras em alemão são formadas por justaposição, então vou trazer aqui mais alguns exemplos pra gente ser criativo e pra gente aguçar, assim, a nossa cabecinha e sair desse piloto automático, sair de memorizações, sair desse lugar de que, nossa, aprender palavras é só memorizar, pelo contrário. E como a gente sai desse piloto automático? A gente entra na reflexão e partes da palavra que a gente entende, mesmo sem entender a palavra inteira. E isso é possível em alemão porque, como vocês viram, eu junto duas palavras em uma, diretamente isso compõe uma outra palavra. Vou deixar aqui, por exemplo, a palavra Feuerzeug. Feuer, que é fogo, e Zeug, que é coisa. Então, se você conhece uma delas ou as duas, você já consegue imaginar ou pressupor ou criar uma criatividade aí, pensar, nossa, é um fogo coisa? O que poderia ser um fogo coisa? Tempo na tela. 3, 2, 1. Incenso não, eu idiota. Como é que chama, gente, o Feuerzeug em português? Isso mesmo. Não vou contar, vocês também vão escrever. Kugelschreiber. Schreiben é o verbo escrever. Então, Schreiber é até inclusive alguns sobrenomes, né? Você vê ali pessoas chamando, sei lá, Hans Fischer ou então Otto Schreiber, porque esses sobrenomes em alemão são sobrenomes de profissões, na maioria das vezes. Então, Schreiber poderia ser inclusive uma profissão, ou então Schneider, ou então Schumacher, igual o Michael Schumacher.
E é isso. A gente tem aqui Kugelschreiber. Kugel quer dizer esfera. Inclusive, se eu sei o que é esfera agora, o que seria um Kugelfisch? Isso mesmo que você está pensando. Então, Kugelschreiber, o que poderia ser? Algo que escreve numa esfera. De novo, deixa tudo aqui que eu vou falar. Eu não vou falar. Vocês têm Google, vocês têm a cabecinha de vocês, criatividade. Mandem o que vocês acham que é e a gente vai conversando nos comentários. Neologismos, inclusive, são super possíveis em alemão, por isso que em alemão tem palavras que não existem em lugar nenhum. Tem essas palavras que só existem em alemão e que são muito específicas para definir aquele sentimento, aquela sensação ou uma situação, e não necessariamente a gente teria uma palavra para definir isso em outras línguas. Em outras línguas, como em português, a gente teria que explicar, fazer uma frase inteira ou talvez 2, 3. Em alemão, com uma palavra a gente resolve. Por exemplo, Fremdschämen, que é super famosa, que é essa vergonha alheia, mas é uma palavra só. Ou Erklärungsnot. Essa é uma palavra interessante de que quando você tá ali e você não consegue explicar aquela situação para aquela pessoa e aí você fica sem palavras, então você tá Erklärungsnot. Aquele é o momento que você tá precisando Erklärung de explicação. Not é dificuldade, necessidade. Então você tá na dificuldade de se explicar. Subindo de nível agora, porque eu sei que vocês aqui são mais avançados e eu adoro isso. Então, vamos para as terminações e sufixos. Essa é uma dica muito interessante para vocês. Passando nessa fase inicial, desses contatos iniciais, da gente entender a formação das palavras, a gente chega num lugar que a gente sabe que a gente vai ter que memorizar e que vamos ter que estudar as palavras. E uma das coisas que a gente vai analisar é a terminação dessa palavra ou então um sufixo. E aí não são palavras compostas juntas, e sim são terminações ou esses comecinhos das palavras que inclusive se repetem em mais de uma palavra. Terminações como, por exemplo, Schaft, Heit, Kite, todas essas palavras que terminam com essas terminações são inclusive palavras femininas. Exemplo, eu tenho o verbo wissen, que é o verbo saber. Se a gente coloca ali uma dessas terminações, como por exemplo Wissenschaft, isso se transforma em ciência, para a gente ver como que essa palavra está começando. Inclusive a gente tem vários posts lá no nosso Instagram, como por exemplo Tser, ou Miss, ou Tsu, eles acabam tendo um sentido, maioria das vezes, ok? Temos exceções, mas na maioria das vezes eles acabam tendo um sentido que tendencia aquela palavra para aquele lugar de Bedeutung, para aquele lugar de significância. Como, por exemplo, o Miss. Miss vai ser bem um lugar ali de algo que é o nosso des. Então, mesma coisa que a gente tem em português, quando a gente coloca esse des ou esse in, ele é algo que desconfigura, é algo que é o contrário. Então, em vez de ter entendimento, eu tenho desentendimento. Mesma coisa em alemão, em vez de ter Verständnis, eu tenho Missverständnis. Subindo de nível mais uma vez, que eu sei que vocês aqui são ainda mais evoluídos do que todos os outros seres nessa face da Terra, então temos agora as palavras com latim. Palavras que vêm ali de outra família, que não é a família, inclusive, do inglês, do alemão, então são famílias que a gente conhece muito bem, que é italiano, que é francês, que é português, que é espanhol. E essas palavras, elas são tidas aqui na Alemanha como palavras muito formais, como palavras muito difíceis. Elas são assim, se você usar, a pessoa vai ficar assim de queixo caído. Meu Deus, ela sabe falar bem chique. Pra gente vai ser tranquilo porque a gente tá muito acostumado com o latim. Nem necessariamente a gente tem que saber latim, e a gente sabe que o próprio latim, quem que fala latim, né? Quem que estuda latim, realmente muito chique. Mas é essa ideia que os alemães têm quando eles veem essas palavras assim. Só que pra gente não é muito esse lugar de, nossa, não precisamos estudar latim para saber. A gente simplesmente fala uma língua latina e aí por isso a gente tem uma facilidade com essas palavras que na verdade são tidas como palavras bem evoluídas e avançadas. Como por exemplo, renovieren, reflektieren,
Segregation, todas as palavras que a gente vai pegando e a gente já viu ali o que é e entendi. Cuidado, tá? Vou falar aqui para vocês também não saírem colocando toda a palavra assim e achar que pode falar alemão agora avançado e tudo vai funcionar assim, que não é, né, gente? De forma geral, dicas finais aqui para quem está querendo estudar palavras. Procure sempre a origem dela, de onde que ela veio, qual que é a função, de onde que, às vezes tem até uma história ou alguma coisa ali da ancestralidade daquela palavra. Por exemplo, se a gente pegar Bürgermeister, que é um prefeito, tem uma ancestralidade dos burgos, né? Do ali Burg, que era um castelo, que era o vilarejo. Então a pessoa ali que é o Meister, que é o mestre do castelo, daquele vilarejo, daquela vila, daquele burgo. Então ele foi se desenvolvendo para ser uma cidade hoje em dia, e aí por isso ele é o prefeito. Então as palavras em alemão, elas têm uma história. E assim que a gente vai pesquisar essa história, ver a origem, fazer as conexões, fica muito mais fácil, obviamente, de lembrar, de associar, de memorizar, de inclusive saber aplicar. Lembrem também de não estudar palavras sem os artigos. Tá estudando a palavra? Já confere ali se é der, die oder das. Dica de mestre que todo mundo já deve ter te falado, tô relembrando. E lembre de ver quais outras partículas, preposições, verbos, nomes que estão ali junto com aquela palavra. Se é um verbo, qual que é a preposição que acompanha esse verbo? Se é um nome, qual que é o verbo que acompanha esse nome? E assim por diante, porque uma palavra ela nunca vem sozinha. Se a gente pensa em, por exemplo, me interesso. Eu me interesso por alguma coisa. E aí é nessas nuances, nesses detalhes, nessas preposições, nessas conexões entre nome, verbo, preposição, palavra, que a gente vai ficando mais ali à vontade para fazer uma frase e fazer uma frase bem feita e entender uma frase bem feita também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Entreguei aqui para vocês várias dicas e reflexões para a gente saber estudar palavras, ver de onde que elas saíram, qual que é a origem, qual que é o sufixo, qual que é a terminação, o que que acompanha essa palavra, pra gente não ficar naquela rasa concepção de que alemão é agressivo ou... Não, né? A gente já passou disso, mas pra gente ter ferramentas e saber lidar com essas palavras que são realmente grandes e muitas vezes difíceis de pronunciar, a gente só acaba entendendo como que elas são formadas e qual que é, então, Aussprache. Vamos ouvir essa palavra, vamos pesquisar qual que é a origem dela, vamos ali estudar qual que é o verbo, o sufixo, a preposição, o que está acompanhando, qual que é a terminação, qual que é o artigo, e aí a gente tem ali uma fundação perfeita para aí sim a gente partir para o próximo passo, que vai estar aqui no próximo vídeo, onde eu vou dar algumas dicas mais objetivas de onde estudar, como que eu conheço palavras novas, quais materiais, sites, aplicativos, tudo isso a gente fala no próximo vídeo. Até lá!